Hey everybody, welcome back to my channel, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o Present Perfect. Eu não sei qual é o teu nível de inglês, mas eu acredito que você já deve ter ouvido falar nesse carinha chamado Present Perfect. Afinal, ele é um dos tempos verbais mais chatinhos da língua inglesa. E por que eu digo que ele é chato? Ele é chato porque os modos, como é usado na prática, são bem diferentes dos modos como usamos alguns tempos verbais em português. Ou seja, nós não temos como comparar o Present Perfect com apenas um tempo verbal em português. E aí, por conta disso, o melhor a fazer é aprendê-lo pela observação e, é claro, como eu sempre falo, com muita paciência. Então, nessa aula, você vai encontrar informações sobre o famoso Present Perfect e os usos mais comuns. Como, pessoal, são vários usos, então assim, são muitos usos diferentes. E para essa aula não ficar muito longa, muito cansativa, eu decidi dividir essa aula em duas partes. E também vai ter uma terceira parte contendo dicas específicas para você compreender as diferenças entre o Present Perfect e o Simple Past. Antes da gente começar a nossa aula, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho também para você não perder as aulas, então tem aula toda semana, tem vídeo novo toda semana, não perca essas aulas, ativa o sininho aí. E vamos lá então para a nossa aula sobre o Present Perfect, parte 1. Para início de conversa, pessoal, é bom você saber que para formar o Present Perfect, a gente vai precisar dessa palavra have. Você provavelmente já aprendeu que have é o verbo ter, mas aqui ele não é o verbo, tá? Aqui, na verdade, ele é um auxiliar, a gente chama ele de verbo auxiliar, então não significa ter. O verbo have aqui, ele ajuda, vamos dizer assim, auxilia na formação do Present Perfect. E não tem jeito, simplesmente não existe Present Perfect sem have. Então, é bom saber como escrever esse verbo corretamente. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na tabela abaixo para entender melhor o assunto. Então, com esses sujeitos que estão à esquerda, nós sempre vamos usar have na afirmativa e haven't na negativa. Haven't é a contração de have not. Eu apenas estou juntando tudo e dizendo haven't. Então, ficaria assim: I have, I haven't. You have, you haven't. We have, we haven't. They have, they haven't. Ricardo and I have. Aqui, veja que eu estou falando Ricardo e eu. É a mesma coisa que we, nós, tá bom? Ricardo and I have. Ricardo and I haven't. Paulo and Michele have. Paulo and Michele haven't. E agora aqui que vai mudar um pouquinho. Então, com esses sujeitos que estão à esquerda, nós vamos usar has ou hasn't. Atenção! He has, he hasn't. She has, she hasn't. Carlos has, Carlos hasn't. Rafaela has, Rafaela hasn't. Marcelo has, Marcelo hasn't. Aline has, Aline hasn't. Então veja, se eu digo Carlos, é a mesma coisa que he. Se eu digo Aline, é a mesma coisa que she. Certo? Então, quando você usar o nome de um homem ou de uma mulher, você vai usar has ou hasn't se estiver na negativa. Certo, pessoal? Além de a gente saber a forma correta do verbo have com cada pronome pessoal, você também vai precisar saber a forma correta dos verbos no que a gente chama de past participle. Então, assim, eu quero fazer uma aula só sobre o particípio passado. Você vai aprender mais sobre isso na aula que eu gravar, tá? Mas, assim, de modo geral, não há dificuldades nesse assunto. O que seria o past participle? O past participle seria aquela terceira coluna de verbos. Então, quando você pega aquela tabela de verbos, a gente tem ali, na primeira, o verbo no infinitivo, a gente tem na segunda coluna o verbo no passado e na terceira coluna o verbo no particípio. Exemplo, ler, li, lido. Então esse lido está no particípio. Em inglês também vai ser a terceira coluna, tá? No geral, vamos dizer assim, de modo geral, não há dificuldades nesse assunto. Então, assim, seguindo as dicas que eu vou compartilhar na aula sobre past participle, você vai tirar de letra a formação do present perfect. Agora, eu quero te mostrar alguns exemplos de frases nas quais esse tempo verbal é usado. Por exemplo, perdi minhas chaves. I've lost my keys. Ela acabou de acordar. She's just woken up. E aqui eu posso juntar os sons, tá? Woken up. Woken up. She's just woken up. A gente mora aqui desde 2010. We've lived here since 2010. Você já viajou para o exterior?
Have you ever traveled abroad? Ele ainda não terminou a lição de casa. He hasn't finished his homework yet. Eu nunca experimentei sushi antes. I've never tried sushi before. Eles já te ligaram? Have they called you already? O meu celular parou de funcionar. My phone has stopped working. Ela escreveu um livro. She's written a book. E por último, acabamos de chegar em casa. We've just arrived home. Então, nesses exemplos, acho que vocês conseguem notar que na maioria das vezes nós dizemos I've, ao invés de I have. Então, às vezes, a gente usa esse apóstrofe, VE, e às vezes eu coloco um apóstrofe S. Por que eu faço isso? Em vez de usar, eu faço isso ao invés de usar a forma completa, que seria have ou has. Tá? Então essas formas, elas são a contração de have ou has, e elas são muito usadas no inglês aí no dia a dia. Então é bom você ter isso em mente para não causar confusões, tá bom? Então fique atento a elas. Bom, pessoal, agora eu quero falar sobre essa grande dificuldade que vocês têm com o Present Perfect. Ao longo da minha experiência como aluno, como professor, eu sempre notei essa grande dificuldade dos alunos de inglês com o Present Perfect. E eu vejo que não está... não é a questão da forma, entende? O problema não está em como ele é formado. Vocês geralmente não têm problema com isso. Mas eu vejo que o mistério é saber quando você vai usar isso. Ou seja, em que momento você deve colocar ele em prática e talvez como usá-lo corretamente. Esse é o tipo de coisa que, infelizmente, você não vai aprender de uma hora para outra. Por quê? Gente, é preciso tempo para você dominar isso. Às vezes, você vai ficar na dúvida. É normal. Nesse momento, a solução é você recorrer a exemplos reais e não às regras gramaticais. As regras gramaticais não vão te ajudar nesse sentido. Elas vão te ajudar na questão de formação, mas não na questão de uso. Ou seja, o jeito é você procurar por frases que expressem o que você quer dizer. E aí você vai tentar arriscar, tentar dizer isso, né? Eu gostaria de dar algumas dicas de usos frequentes desse tempo verbal. No entanto, antes de falar sobre isso, eu tenho que dizer que os mistérios do Present Perfect eles só começarão a ser solucionados quando você mudar a tua atitude em relação a ele. Ou seja, em vez de você ficar pegando gramática, assistindo aula de gramática e mais gramática e mais regra, você vai aprender os usos mais comuns, ou seja, aqueles usos que são frequentemente usados, coisas que são ditas, coisas que são escritas no dia a dia aí com o Present Perfect. E é observando o uso que você começa a aprendê-lo sem traumas, sem complicações. Então, assim, uma dica que eu sempre dou e funciona muito bem, funciona com quase todo mundo, é a seguinte: quando encontrar uma frase no Present Perfect, destaque o tempo verbal, ou seja, grife esse tempo verbal. Segundo passo, memorize a frase completa onde ele foi utilizado, ou seja, aprenda a frase inteira na qual ele apareceu. Terceira coisa, descubra a equivalência ou tradução para o português. Então você vai encontrar a equivalência, tradução em português. Hoje, gente, você consegue fazer isso com o ChatGPT. Você consegue colocar qualquer frase em inglês no ChatGPT e pedir para ele traduzir. Então, assim, não tem mais desculpa. Não adianta você dizer assim, eu não achei a tradução, não existe a tradução na internet. Existe, é só você colocar no ChatGPT. O quarto passo é, se puder, busque mais exemplos na internet. Use o Google. Então, use o Google, use o ChatGPT. Quinto passo, analise os exemplos encontrados para identificar o padrão. Então, assim, observe os exemplos que você encontrou. Veja que existe um padrão. E por último, você vai criar novas frases com base na estrutura da sentença que você aprendeu. Então, você vai criar mais exemplos baseando-se na sentença que você aprendeu. Então, teacher, como que funciona isso na prática? Essa dica ela vai funcionar assim. Vamos supor que você leu ou ouviu a frase I've already been there. I've already been there. Então, você vai grifar a parte com o Present Perfect. I've already been there. Então, observe o padrão da frase. Tá? Tente procurar a equivalência, tente procurar a tradução. Então, nesse caso, se a gente fosse traduzir essa frase, seria eu já estive lá ou eu já fui lá. E aí, feito isso, o que você vai fazer? Você vai começar a procurar mais exemplos com essa sentença. Então, você pode fazer pesquisa no Google, você pode fazer pesquisa no ChatGPT, sempre com a expressão toda entre aspas, tá? Para ele entender. E aí você vai encontrar vários resultados semelhantes a alguns resultados que eu quero te mostrar aqui agora. Exemplo, todos esses resultados aqui que eu peguei são resultados que eu tirei da internet.
Obrigado pela dica, mas eu já estive lá. Thanks for the tip, but I've already been there. Thanks for the tip, but I've already been there. Eu já estive lá, portanto, eu não estou muito afim de ir com vocês. I've already been there, so I'm not too eager to go with you. I've already been there, so I'm not too eager to go with you. Próximo exemplo. É um restaurante muito bom. Eu já estive lá. It's a very good restaurant. I've already been there. It's a very good restaurant. I've already been there. Opa, peraí, eu já estive lá. Oh, wait, I've already been there. Oh, wait, I've already been there. E por último, eu já estive lá, mas eu não me lembro como fazer para chegar lá. I've already been there, but I can't remember how to get there. I've already been there, but I can't remember how to get there. Então, assim, todas essas frases são exemplos reais da língua inglesa. Isso significa que essas frases foram escritas, foram ditas por algum falante nativo da língua inglesa. Então, o modo como essa frase é usada por pessoas reais é perfeito. É isso que você precisa. Você precisa de frases, de sentenças que são realmente usadas por pessoas reais no dia a dia. Eu acredito que agora você deve estar com uma vontade louca de querer saber a regra gramatical por trás desse present perfect, né? Qual que é a regra por trás de I've already been there? Por favor, não se preocupe com isso. Gente, não se preocupe. Simplesmente aprenda que em inglês, se você quer dizer eu já estive lá, você vai dizer I've already been there. Tá? Então, assim, tenta evitar esse desejo de ficar analisando a sentença gramaticalmente. Eu sempre falo isso para os meus alunos, falo aqui para vocês, deixa isso para linguista, para o professor de inglês. Fazer isso só vai servir para você ficar desmotivado no aprendizado do inglês. E eu não quero que isso aconteça com você. Você não pode se sentir assim. Essa dica, pessoal, de observação, ela costuma funcionar muito bem com a maioria das pessoas, com a maioria dos alunos. Por quê? Aqui você está tendo uma atitude mais descontraída e do tipo, é assim que eles falam e pronto. É porque é. Ou seja, você não vai entrar em desespero achando que esse tempo verbal é algo de outro mundo. Então, a primeira coisa, se você acha que ele é uma coisa de outro mundo, você já não vai mais falar isso, não fale mais isso. Porque ele não é uma coisa de outro mundo. Então, assim, às vezes a gente acha que é impossível de ser adquirido, aprendido. E não. É possível sim, é super possível. A gente só precisa mudar a nossa atitude em relação a ele. Então, assim, se você começar, se você compreender isso que eu disse, começar a colocar essa dica em prática, logo você vai começar a encontrar algumas coisas curiosas em relação ao Present Perfect. E algumas delas eu vou falar aqui para facilitar o teu trabalho. A primeira curiosidade em relação ao tal do Present Perfect está no fato de que ele costuma ser muito usado com algumas palavras ou expressões de tempo. A gente chama isso de advérbios de tempo. Bom, dentre essas palavras eu posso citar algumas para vocês. Por exemplo, nunca, never. Uma vez, once. Duas vezes, twice. Três vezes, three times. Muitas vezes, many times. Eu acho isso aqui engraçado em inglês. Por que uma vez tem que ser once e duas vezes tem que ser twice? E aí depois a gente só coloca o número 3, 4, 5 times, 6 times. Mas é aquela coisa. É porque é. Veja, ó, não vai encasquetar com isso. Eu sempre aprendi inglês assim, gente, é muito mais fácil. Ó. Eu não encasqueto. Por que é once não é one time? Porque não é. Simples assim. Vamos lá. Acho que tem mais aqui? Tem mais. Várias vezes. Several times. Algumas vezes. A few times. Antes. Before. Recentemente ou ultimamente. Recently. E por último, recentemente também significa a mesma coisa. Lately. Certo? Então são essas expressões. Opa, tem mais algumas aqui. Nos últimos dias. In the last few days. Nas últimas semanas. In the last few weeks. Até agora, so far. E tem outras também, né? Tem outras similares. Bom, sabendo disso, você poderá encontrar exemplos de uso e a partir deles criar suas frases. Então, a gente vai imaginar a seguinte situação. Deixa eu colocar uma frase aqui na tela. Então, a gente vai imaginar a seguinte situação. Digamos que você queira dizer que você nunca fez determinada coisa na tua vida. Pode ser qualquer coisa. Exemplo, eu nunca viajei para fora do Brasil. Então, nesse caso, você deve aprender que em inglês você vai dizer I've never traveled outside Brazil. I've never traveled
outside Brazil. Então veja que aí a gente tem a palavra never, que significa nunca, e o present perfect. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns outros exemplos, tá? Só para simplificar. Então se eu digo assim, ó, eu nunca viajei de avião. I've never traveled by plane. A gente nunca morou fora do Brasil. We've never lived outside Brazil. Eu nunca experimentei comida mexicana. I've never tried Mexican food. Ele nunca dirigiu um carro. He's never driven a car. Eles nunca visitaram o Rio de Janeiro. They've never visited Rio de Janeiro. Ela nunca estudou espanhol. She's never studied Spanish. O meu pai nunca usou as redes sociais. My father has never used social media. E por último, a gente nunca assistiu a esse filme. We've never watched this movie. Então, note que em todas as frases fica expressa a ideia de que a pessoa nunca fez aquilo na vida. No entanto, como ela ainda não morreu, tem o quê? Tem uma chance de que ela faça essas coisas em algum momento. Então, isso significa que, ao dizermos, por exemplo, eu nunca morei fora do Brasil, subentende-se que mais cedo ou mais tarde eu posso, e sim, eu posso morar fora do Brasil. Entendi? O mesmo vale para todas as outras frases. Aqui você também vai encontrar mais exemplos com as palavras que a gente viu antes, com os advérbios de tempo. Exemplo, a gente já viajou para o exterior 2 vezes. We've traveled abroad twice. Ela me ligou várias vezes hoje. She's called me several times today. Eu não tenho comido sushi ultimamente. I haven't eaten sushi lately. Eles visitaram os avós deles muitas vezes. They've visited their grandparents many times. Eu já encontrei uma vez antes. I've met her once before. E a gente não teve tempo para conversar nos últimos dias. We haven't had time to talk in the last few days. Bom, pessoal, então aqui são exemplos com as palavras, com os advérbios de tempo que nós vimos antes. Então, Com relação a essas palavrinhas, o ideal é você começar a criar as tuas próprias frases, ou seja, pega o teu caderno de vocabulário, pega o lugar onde você escreve, pode ser um bloco de notas no computador, pode ser o teu caderno, e começa a fazer algumas frases que têm a ver com você, ou seja, frases que têm a ver com o teu dia a dia, com os teus familiares, com os teus amigos. Então, fazendo isso, você vai se acostumando com as coisas que certamente você diria. São coisas que você diz em português, então você certamente vai dizer em inglês também. E aí você não precisa se preocupar com regras e mais regras de gramática, porque se a tua preocupação será apenas falar o que tem de ser falado, certo? Aprenda desse jeito. Você só quer falar inglês, você não quer analisar a língua, você não quer dar aula de inglês. Você não precisa... eu preciso saber disso, mas você não precisa se você não quer ser professor. Então, aprenda desse jeito, tá? Para facilitar um pouco as coisas para você, que é a ideia da nossa aula, é facilitar, eu vou te mostrar algumas frases que são comumente usadas no dia a dia de quem fala inglês como primeira língua. E assim, ou também segunda língua, né? Mas são frases muito úteis para você. Então, eu gostaria que você desse uma olhada, veja como elas são ditas e tente criar frases que sejam verdadeiras para você. A parte da sentença que pode ser alterada é a que está entre parênteses, ok? Então eu digo assim, ó, eu moro em São Paulo há 5 anos. I've lived in São Paulo for 5 years. Então eu posso trocar São Paulo por outra cidade, posso também trocar o tempo, né? 5 years, 10 years. Próxima frase. A gente trabalha junto há 3 anos. We've worked together for 3 years. Eu estudo inglês há 6 meses. I've studied English for 6 months. Eles são amigos há mais de 10 anos. They've been friends for more than 10 years. E eu não tenho falado com o meu primo ultimamente. I haven't talked to my cousin lately. Mais uma frase. Ela é minha melhor amiga há 15 anos. She's been my best friend for 15 years. A gente tem esse carro há 2 anos. We've had this car for 2 years. E por último, eu não visitei a minha avó nas últimas semanas. I haven't visited my grandmother in the last few weeks. Certo? Então assim, pessoal, a gente vai fazer uma pausa para você conseguir colocar em prática o que você aprendeu até aqui. E eu vou deixar aqui na descrição um link, tá? Um PDF com atividades. Nessas atividades você inclusive vai aprender coisas novas envolvendo o Present Perfect e também colocar em prática o que a gente aprendeu na aula. Basta você clicar no link e fazer download
da atividade. E lembre-se de que, por enquanto, o ideal é saber que em inglês eles falam do jeito que está nas atividades, nos exemplos que a gente viu aqui, e ponto final, tá? Nada de explicação gramatical, nada de confusão, nada de regras. Então, assim, coloque em prática, não deixe de colocar em prática. Faça o download do material aqui abaixo. E eu gostaria de fazer um convite. Se você quer aprender inglês de uma forma eficiente, de uma forma mais rápida, de uma forma organizada, clique no primeiro link da bio. Eu sempre falo bio, né? Porque eu tô tão acostumado no Instagram, mas aqui é descrição, né? Então clique no primeiro link da descrição e aprenda inglês comigo. Tá? Vai te levar para o meu site, lá tem todas as informações sobre as minhas aulas e também tem o meu WhatsApp para você conversar diretamente comigo. E não esqueça de se inscrever, deixa o joinha, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula, e a gente se vê então na nossa próxima aula, semana que vem, vai ser a parte 2 sobre o Present Perfect. Certo? Maravilha, pessoal? Eu vejo vocês lá então. Take care. I'll see you there.